Fala galera! Hoje a gente veio conhecer a zona arqueológica de Uxmal. Foi uma das cidades maias mais importantes daqui de Yucatán. Ela tem um estilo arquitetural um pouco diferente das que a gente já visitou. É isso que a gente vai explorar hoje. E se você não conhece a gente, eu sou o Doug. E eu sou a Bia. E nós somos um casal de nômades digitais. E hoje é um dia especial. Hoje fazem 3 meses que a gente tá viajando e morando pelo México. 3 meses parece pouco, eu acho. Mas é muita coisa. Então, mas quando eu paro e penso assim, o quanto de coisa que a gente fez em 3 meses... E logo aqui na entrada já tem o templo do mágico, do Magician. E é enorme, muito legal. É diferente das outras pirâmides que a gente já viu porque os cantos são arredondados. E isso é bem característico da arquitetura PUC, que é a que foi utilizada aqui nessa cidade maia. E uma história legal também sobre o nome da pirâmide é que ela também é conhecida como a pirâmide do anão, dos anões, duendes, talvez. Que tem várias histórias mirabolantes de como essa pirâmide foi construída e o formato dela estranho. Desde uma criança que nasceu de um ovo e não de uma mulher. Ela tem esse nome também porque tem mitos de que ela foi construída em uma noite. Então por um anão ou por um mago assim, que fez a pirâmide aparecer. E aqui tem o mesmo efeito sonoro que a gente viu lá em Chichén Itzá, que é porque a galera ficou botando palma pra pirâmide. Mas aqui a gente tá dando pra ver, tá mais vazio e tá dando pra ouvir bem, ó. Muito legal. Isso acontece porque lá em cima tem uma câmara, então tem buraquinhos. Se ela fosse lisa e não tivesse nenhuma entradinha no templo, o som ia bater e passar. Mas como ela tem uma entrada, ele vai, ecoa lá dentro e volta. São os deuses maias falando comigo. Ou são os deuses maias respondendo sua palma, agradecendo sua palma. Não se sabe exatamente por que cada lado dela tem inclinações diferentes. Ainda se estuda para entender por que eles fizeram dessa forma. O divertido de estar aqui no México e explorando essas ruínas maias é que elas são muito antigas, assim, então a gente não tem muita informação. Boa parte das coisas que a gente vai falar é de, tipo, historiadores acham, a gente tem hipóteses, ou um pouco do misticismo da cultura. Mas eu acho super interessante, assim. Talvez quando eu era criança eu tinha muito a pira de ao invés de ser astronauta, eu queria ser arqueólogo. Eu ficava pensando assim, nossa, olha só, Tomb Raider, Jack Chan, qualquer outro filme, A Múmia, Indiana Jones não é da minha época. Mas eu ficava pensando, nossa, que da hora você invadir as tumbas e altas aventuras. Na realidade não é muito bem assim. Mas acho muito legal você visitar essas zonas arqueológicas e você poder tentar imaginar, conhecer um pouco da história. Diferente de, eu acho que algumas outras regiões, aqui a gente tem muitas incertezas. Logo abre muito espaço para você imaginar, assim, realmente ter ideias de será que foi um anão? Como será que os anãos entraram na história maia? Um dos deuses dele, que é construído os templos aqui, é baseado num anão. Como as coisas se misturam, enfim. É um pouco devagando, mas acho bem divertido visitar essas zonas arqueológicas. E logo depois de todas aquelas escadas tem o Palácio do Governador, que é um nome dado pelos espanhóis e eles acreditam que era do governador da época, porque bem no centro tem como se fosse uma estrutura plumada, que é a que os maias usavam na cabeça, os governadores. Já é uma estrutura que dá pra ver bastante do estilo arquitetural diferente que tem aqui. Um topo do prédio mais reto, plano, e todo incrustado de adornos e decorações. E tem várias representações também ao deus Chac, que é o deus da chuva. E talvez um dos motivos para ter tanta adoração ao deus da chuva, essa cidade maia de Uxmal, não é diferente das outras, não tem tantos cenotes. Então a fonte de água deles tinha que vir da chuva. Inclusive até no museu de antropologia que a gente foi, dava para ver até a forma como eles guardavam a água, por conta de não ter os cenotes, né? Então eles tinham que captar a água da chuva, guardar para quando tivesse tempo de seca e tal. Eles tinham muito conhecimento. Faziam muita dança da chuva. Sim. Por isso eu acho que tantas homenagens ao deus Chac também.
tem várias áreas daqui também que continuam sendo escavadas, como essa aqui do fundo. Pode ser que cada vez que você venha tenha um pouquinho, uma parte diferente das ruínas para explorar. E como não poderia faltar em toda a ruína maia, uma arena de Poca-Toque. Agora a gente até sabe como joga. Se você tá vindo de Mérida, não esqueça, todo sábado, às 8 da noite, tem na praça principal, na frente da catedral, tem uma demonstração do joguinho de Poca-Toque, que é bem legal. Você não poderia usar nem as mãos e nem os pés, então era um jogo super difícil. A bola chegava a pesar entre 4 e 9 quilos, era uma bola de couro, basicamente, então o jogo podia levar até horas e virar muito sangrento, assim. Talvez uma das partes mais legais aqui das ruínas de Uxmal é essa parte que eles chamam de o convento, onde você tem várias estruturas que mantêm bastante a tradição Puc maia. A base é mais simples, mas a parte de cima ela tem vários adereços, detalhes e que lembra bastante a roupa da galera yucateca maia aqui. A roupa da galera lembra aqui. Basicamente você dá a volta inteira na zona arqueológica até voltar aqui do outro lado da pirâmide de onde a gente começou. E é isso aqui pra zona arqueológica de Uxmal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, comenta aqui embaixo, conta pra gente o que você achou. E não esquece de se inscrever no canal, porque ainda tem muita coisa do México vindo. E se você não deu uma olhada nas outras pirâmides daqui do canal, dá uma olhada, tem uma playlist aqui só de pirâmides, lugares bem massa que a gente foi explorar. Com certeza. Valeu, tchau, tchau!